pessoa! Vou trazer um assunto totalmente novo, que é o meu diário de gravidez. E sim, eu estou gravidinha e hoje eu decidi falar especificamente do primeiro trimestre de gravidez. Se você tá aqui vendo esse vídeo, você viu o título dele, eu imagino que por alguma razão você se interesse por isso. Então eu vou estar compartilhando com vocês algumas coisas que não me falaram, algumas coisas que eu tenho aprendido na prática mesmo. Tinha sintoma que eu achava que eu tinha que ter e eu não tive. Outros sintomas que eu nem sabia que existiam e que são super comuns e que eu tô descobrindo agora nesse universo. No momento eu não estou mais no meu primeiro trimestre, eu já entrei no segundo trimestre de gestação, porque eu tô com 4 meses e meio, mais ou menos, quase 5 meses. Eu tô ali bem na metade da gestação. Então a minha barriguinha, como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo que ela tá bem redondinha. Eu vejo que tem algumas mulheres que ficam com a barriga bem aqui embaixo, bem saltadinha aqui, né? E aqui mais magrinha. E eu não, a minha barriga ela já sai desde aqui, ó. Como vocês podem ver, ela já sai desde aqui de cima. Então, assim, bem inchadinha. Acho que serei uma grávida bem barriguda. Gravei hoje este vídeo pra mostrar minha barriga pra vocês e pra vocês verem como que tá, né? Algumas mulheres com 4 meses ainda não tem barriga praticamente. E a minha barriga tem dia que eu penso que eu tô de 6 meses, que eu errei a data, eu penso assim, não, gente, não é possível. E eu vou fazer um vídeo por trimestre. Talvez no segundo trimestre eu fale um pouquinho mais da gestação, posso responder perguntas também, fazer um vídeo de pergunta e resposta. Talvez ali no finalzinho eu faça, né, do 7º pro 8º, pro 9º, porque aí eu imagino que vão ter mais diferenças entre um mês e outro. Água, primeira coisa, muita água. Eu vou tentar fazer por ordem das coisas que eu fui sentindo e percebendo pra vocês, pra eu construir essa linha de raciocínio na minha cabeça, tá? A primeira coisa que eu senti, tanto desta vez quanto da outra vez que eu cheguei a engravidar, mas eu tive um aborto espontâneo. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu não tenho um vídeo sobre isso, mas eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, pra mim é tranquilo. Fazer um vídeo contando da minha experiência com o aborto espontâneo. Se vocês quiserem saber, se vocês tiverem curiosidade, ou se isso for te ajudar de alguma forma. Mas, nas duas vezes, a primeira coisa que eu senti foi uma cólicazinha no pé da barriga, que eu não sabia que era sintoma antes de engravidar. Eu não sabia que isso era comum. E, gente, sério, é a primeira coisa que eu senti. É uma cólicazinha leve, meio chatinha, bem aqui embaixo da barriga. Nas duas vezes eu senti isso do lado esquerdo. Posso falar alguma besteira aqui? Não sou médica, não sou ginecologista, não sou... Enfim, mas eu tô contando pra vocês a minha experiência. Dizem que é do ovário ali, que soltou o óvulo pra você engravidar, alguma coisa assim. Se alguém souber explicar melhor, me corrija aqui nos comentários se eu estiver errada. Mas das duas vezes foi do lado esquerdo da minha barriga. Sei, as tentantes aí fiquem atentas a esse sintoma, que pra mim foi o primeiro sintoma. Dizem que é quando tá implantando ali, né? A gente sente isso, e algumas mulheres, esse processo se chama nidação, e nesse processo algumas mulheres têm até um leve sangramento, que da primeira vez eu tive, e dessa vez eu não tive nenhuma gotinha de sangue, nada. O segundo sintoma, já que eu falei da água aqui pra vocês, foi uma sede muito forte, que eu tive só dessa vez, da outra não. Mas uma sede, assim, que chega a queimar a garganta, sabe? Era uma sede, assim, nossa, parece que eu tava no deserto e eu precisava ingerir água naquele segundo. Muita sede, muita sede. Mesmo eu tendo bebido água há 1 hora atrás ou há 2 horas atrás, parecia que eu tava 24 horas sem beber água. A garganta queimando, assim. E eu tô bebendo muita água. Por isso que meu marido chegou pra mim com essa garrafinha, porque eu tenho aquelas pequenininhas e é a mesma coisa que nada, gente, pra mim. Aquilo ali eu tomo em uma golada, parece que é a mesma coisa que nada. Então eu tô tomando muita água e, consequentemente, estou fazendo muito xixi. E isso é sintoma, sim. Dizem que piora ainda mais no final da gestação, as pessoas já estão me alertando, e eu imagino que vai piorar mesmo, né, porque com o peso da barriga, ela comprime a bexiga. Mas desde o inicinho eu tive esse aumento na vontade de fazer xixi, que dizem que também tem muito a ver com os hormônios, com essa subida hormonal que a gente tem de uma hora pra outra muito forte. As pessoas me falam assim, é só vontade, né, você vai e não sai nada. Não, não é só vontade, parece que toda vez que eu vou fazer tem xixi. Talvez porque eu beba muita água também, então eu tô sempre me hidratando. Mas assim,
Uma coisa bem importante que marcou meu primeiro trimestre foi a minha alimentação. Eu cuidei muito, muito, muito da alimentação, gente, porque eu sei, né, que até as 12 semanas o risco de você perder o seu bebê é muito maior. Então eu tentava me cuidar de todas as formas possíveis. Minha glicose estava um pouco alterada, ela estava num valor considerado um valor de diabetes gestacional, e eu sei que a gente tem que ter muito cuidado com a alimentação nesse período, às vezes precisa tomar insulina, tem que medir toda hora a glicose para ver como é que tá. Então eu sei do rolê que é ter diabetes gestacional. Me cuidei muito, assim, eu me controlei muito. Eu só comia fruta, salada, eu cortei tudo que era muito pesado, que era muito gorduroso, lanches, todos os líquidos além de água, por sinal, eu só bebia água mesmo, nem chá, nem nada. E eu consegui melhorar muito o valor da minha glicose, e eu saí dessa faixa que era considerada diabetes gestacional. Também tinha muita azia, e dizem que esse é um sintoma bem comum também e que eu não conhecia. Gente, eu desconhecia, eu não sabia mesmo que grávida tinha tanta azia no início da gestação. Eu sempre ouvi falar que era no final, terceiro trimestre, pela questão do tamanho do bebê ali, né, de refluxo e tal, que seus órgãos vão para outros lugares ali dentro, enfim. Então eu sempre entendia dessa forma. Mas, gente, no início ali, nas primeiras semanas, eu tinha muito refluxo. Tudo, fritura, nossa, nem pensar nada que fosse perto de ser fritura eu conseguia comer. Eu tinha que ter uma alimentação muito leve, muito balanceada, comidas assim, tipo comidinha de hospital mesmo, sabe? Sem tempero, aquela coisa bem levinha. O que eu acredito que tenha me ajudado bastante também com os enjoos, que é uma coisa que eu praticamente não tive. Gente, eu não tive enjoo. Ali nas primeiras semanas me dava um enjoo muito leve quando eu acordava, por eu estar muito tempo sem comer. Então eu sentia a necessidade de comer com mais frequência. De 3 em 3 horas no máximo, eu precisava estar comendo alguma coisinha, porque senão eu já ficava assim meio esquisita, sabe? Meio embrulhada assim. Mas era só comer qualquer coisa. Então, mantendo uma dieta equilibrada, comendo de 3 em 3 horas, tomando água, eu tava super ok, eu não tava passando mal. E eu sei que isso é um privilégio, né? Isso é uma sorte que eu tive, digamos assim, porque muitas mulheres vomitam muito no início da gestação, elas passam mal. Pra não falar pra vocês que eu não vomitei, eu vomitei uma vez só durante todos os 3 meses, que não foi por causa da gestação, foi porque eu peguei uma virose. E aí, nessa virose, eu tava me sentindo super mal, tive febre e tal. E aí eu acabei vomitando, fui pro hospital tomar soro, mas foi por causa da virose. A gestação em si não me deu enjoo, não me dá ânsia de vômito, nada. Não tenho nenhum problema com cheiro, com alimento específico. Sei que tem gente que não aguenta ver um frango, não aguenta ver ovo, que já fica embrulhada, já fica passando mal. Cheiro de perfume, cheiros muito fortes. Gente, eu não tenho nada disso. Eu não tenho enjoo com absolutamente nada. O olfato fica mais apurado, sim. Eu sinto cheiros com muito mais facilidade e eu identifico cheiros com muita facilidade também. Eu chego na casa da minha mãe e eu falo, cheiro de salsinha, cheiro de, sei lá, minâncora, sabe? Uns cheiros muito específicos, assim, eu vou andando na rua, eu vou nas casas das pessoas e eu passo do lado de alguém, eu sei que shampoo ela usou. É muito estranho, assim, o meu radar pra cheiro, ele tá muito apurado. Mas eu não enjoo com esses cheiros, e não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa, sei lá, eu só tô mais perceptível aos cheiros. Um susto que eu tive no meu primeiro trimestre foi a questão da minha tireoide. Eu tenho tireoidite de Hashimoto, e eu controlo isso desde os 16 anos, tomando o Puran, né, que é a levotiroxina sódica. Tava muito tempo já sem ajustar a dose da minha medicação, porque, pra quem não sabe, de tempos em tempos a gente precisa fazer esses exames. Eu faço de 6 em 6 meses, mais ou menos, um exame de sangue, pra dar uma controlada ali, pra ver se precisa alterar a dose, né? Já aconteceu algumas vezes, mas eu tava há 1 ano, mais ou menos, bem estabilizada na minha dose. Não sei se por causa da gestação desregulou
total, assim. Existem dois exames que a gente faz, né, para controle da tireoide, que é o T4 e o TSH. O meu T4 tá sempre ok. E o meu índice de TSH, ele estava a 11.0. E isso é muito alto para uma pessoa que está gestante. O risco de aborto é muito alto, é muito maior. Eu lembro que a última consulta que eu tinha feito com o meu endocrinologista, ele tinha me falado que não era para eu deixar passar de 4, porque eu já estava tentando engravidar, né? Se o seu TSH estiver no valor de 4 ou 5, você pode até engravidar, mas você não segura o bebê. A chance de perder é muito grande, é altíssima. Sabendo que eu estava grávida, eu peguei aquele exame na minha mão e eu vi que o valor estava lá em cima, 11 e pouco, eu pensei, eu não vou segurar esse bebê, ou eu vou ter algum problema. Eu fiquei um pouco assustada com isso, eu levei o exame pra minha médica o mais rápido possível. A gente ajustou a dose, você toma a medicação e ela não volta a funcionar instantaneamente. Você precisa esperar um tempo pra ver se aquela dose vai ficar boa pra você, pra ver se ela vai ser o suficiente pra regular, ou se ela vai ser pouca, ou se vai ser muito. Se ela tá muito baixa, se ela tá muito alta. A gente pode ficar mais sonolenta, ou muito agitada, ou muito ansiosa. O cabelo, unha fica fraco, enfim, emagrece, incha, vários sintomas aí. Quem trata da sua tireoide precisa ter paciência para encontrar esse equilíbrio. E aí eu precisei de um mês, mais ou menos, fazendo exames semanais para ver se estava ok a minha dosagem, e funcionou super bem. Atualmente eu tô na dose correta pra mim e tá num valor bom pro meu bebê, que é abaixo de 2. Eu fiz a minha primeira ultrassom morfológica também. Foi muito maravilhoso, assim, a gente poder ver o bebê junto. Uma amiga tinha me dado o conselho de comer chocolate antes e eu não conhecia isso também, mas dizem que o bebê fica mais agitado, se mexe mais. Aí eu comi um chocolatinho e, gente, realmente o bebê tava dando cambalhotas dentro de mim. E eu e o Renan ficamos chocados de saber que tão pequenininho, ele já é tão perfeitinho. Gente, com 12 semanas, o bebê é formadinho, é completinho. É um bebê mesmo, só que pequenininho. Ele se mexia, aí dava pra ver que ele ia pra frente, ia pra trás, super nadando ali dentro de mim. Ai, gente, que experiência maravilhosa. Foi muito marcante, foi muito marcante. A gente tá pra fazer a próxima, mas eu não sei se vai ser tão forte quanto essa primeira que eu fiz, sabe? Acho que por eu já estar com esse trauminha ali da minha perda, e mesmo sabendo que tava tudo ok comigo, que eu não tava passando mal, que eu não tava com sangramento, que eu não tava perdendo líquido, eu ainda ficava com aquela duvidazinha assim de, ai, será que o bebê tá bem? Será que o bebê tá se desenvolvendo? Será que essa gravidez vai evoluir? E quando eu fiz essa ultra com 12 semanas e eu vi que o bebê tava evoluindo, tava bem, coraçãozinho batendo forte, tudo, me deu um alívio, assim, muito grande. A sensação que eu tive foi de alívio. A atividade física, continuei tudo normalmente. Conheci um obstetra, né, que é o obstetra que está me acompanhando, está fazendo meu pré-natal, mas eu já tinha a médica que me acompanhava antes, que é a médica da família. Para quem não sabe, essa é uma especialidade. De acordo com o meu plano, né, eu sou atendida por uma médica da família, que inclusive a minha médica da família está grávida também. Ela deve estar quase ganhando já o bebê dela. Então eu tô meio que fazendo meu acompanhamento com esses dois médicos, que é a minha médica da família e o meu obstetra, e ambos me deram o aval para continuar fazendo exercício físico. Eu sei que não é recomendado para alguns casos, para algumas gestantes. Por exemplo, se você tá tendo ameaça de aborto, se você teve algum sangramento, se você, sei lá, se tem alguma situação que tá te incomodando ali, fala com seu médico, porque pode ser que a atividade física não seja pra você, principalmente ali nas primeiras 12 semanas. Mas a recomendação médica pra mim foi que eu continuasse fazendo atividade física. Ou então talvez você que vai começar agora na gestação não seja recomendado também, não sei. Mas eu já fazia, eu sempre fiz musculação, dança, tudo que vocês possam imaginar, e eu não parei, simplesmente eu já estava fazendo e eles me autorizaram a continuar fazendo, claro que tomando alguns cuidados, não fazendo abdominal, não fazendo treinos muito pesados, com alto impacto. A minha academia até pediu um laudo médico comprovando que eu tô em condições para poder continuar treinando, e a minha médica me forneceu e foi super tranquilo, tá? Mas eu sempre oriento que você fale com o seu médico, com a pessoa que te acompanha. Emoções. Primeiro trimestre pra mim foi caracterizado por estresse.
Ali nas primeiras semanas de gestação, era como se eu estivesse 24 horas por dia, todos os dias de TPM. Eu precisava me segurar para não xingar as pessoas. Parece que as coisas tomavam uma proporção muito grande para mim. Então, uma coisa que seria uma leve irritabilidadezinha, assim, se tornava um grande caos na minha vida, uma grande tempestade. E eu percebia que isso era por causa da gestação, porque eu não sou assim naturalmente. E eu tava tão estressada que a minha insônia voltou com tudo, assim. Eu não tava conseguindo dormir de noite. O primeiro trimestre foi muito caracterizado por insônia e estresse. E isso é uma coisa que eu quero falar sobre, porque eu acho muito injusto, de certa forma, que aconteça isso com as mulheres. Não é culpa de ninguém tem o controle dessa situação. Mas é que é o seguinte, quando a gente tá grávida no inicinho, no primeiro trimestre, a maioria das pessoas nem sabe que você tá grávida, porque você tá esperando pra contar pra todo mundo. Às vezes é só as pessoas mais íntimas ali que sabem. E essa carga hormonal subindo de repente. É muita coisa acontecendo ali com a mulher, porque você ainda não tem barriga, você ainda não teve modificações no seu corpo. Seu corpo aparentemente tá igual, você tá indo no trabalho com a mesma frequência, você tá tocando a sua vida com a mesma frequência. Dizem que é a fase que a mulher mais passa mal e mais tem esses sintomas de humor aí que prejudicam bastante o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida. É isso que eu acho um pouco injusto, sabe? Quando você vai pro segundo trimestre, as pessoas começam a ver que você tá grávida, a barriguinha começa a crescer, as pessoas começam a ter um cuidado maior com você. Se você conhece alguma mamãe que está bem no inicinho, que acabou de descobrir a gestação, dê apoio e suporte pra ela. Eu sempre ouvi falar que as grávidas dormem muito, que grávida sente muito sono. Pra ser bem sincera com vocês, nas primeiras semaninhas ali, assim que eu descobri que eu tava grávida, 5, 6, 7 semanas, eu tinha um cansaço grande, que eu tenho até hoje, assim, no sentido de ficar ofegante, mas ali no inicinho tava um pouco pior. Sabe aquele cansaço de Covid? Quando você fica doente ou com uma gripe muito forte, você levanta, vai na cozinha, você tá cansada, você tá exausta, você fica ofegante muito fácil. Eu tinha isso. Ao invés de dormir mais na gravidez, eu tive mais insônia. Até agora, pelo menos. Pode ser que lá pro final da gravidez eu durma bastante, não sei. Acordava 4 horas da manhã, teve um dia que eu acordei 3h30, com uma inquietação, uma coisa assim. Aí eu precisava levantar, arrumar a casa, tomar banho, fazer alguma coisa. Muito cansativo. Gente, primeiro trimestre pra mim foi muito cansativo. Essa foi a parte que eu considero mais difícil pra mim. Estamos muito felizes, o nosso bebê foi muito desejado. Então a gente tá preparando um ninho, tanto um ninho físico quanto um ninho emocional, um ambiente para receber esse bebê. Se você ficou com alguma dúvida mais específica, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e vou poder te responder. E eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários também sugestões de vídeos sobre a gestação. Me segue lá no Instagram, que eu vou fazer caixinha de pergunta para os próximos vídeos. Eu vou anotar as perguntas mais importantes sobre a gestação e eu posso fazer um vídeo de pergunta e resposta sobre esse primeiro trimestre. Podem colocar suas perguntas tanto aqui nos comentários do YouTube, que eu leio todos, quanto nas caixinhas de pergunta lá do Instagram, que eu vou anotar tudo e eu vou responder tintim por tintim pra vocês, tá bom? Não se esquece de deixar aquele like, clicar no curtir, galera, por favor. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!